te adora, Senhor. Aleluias, aleluias. Vai adorando a Ele agora e vai colocando-se, meu irmão, como adorador. Adorador, meus irmãos, não importa a luta, não importa a prisão, ele continua adorando, glorificando a Deus. Oh, nós estamos no domingo da chama acesa, meus irmãos, mas tem que adorar, vai adorando ao Rei dos Reis, vai adorando, vai adorando. Oh, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, adorar é o que sei e adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. O verdadeiro adorador, ele adora ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus, diga louvado seja o teu nome, meu Deus, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, que ele merece toda a glória, todo o louvor. E vai adorando a Ele. E adorar é o que sei, que sou. Nada pode. Um adorador, não existem prisões. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, o Senhor. A voz de quem te adora, Senhor. Vamos aplaudir Jesus, que ele merece todo louvor e toda glória. Amém, meus irmãos? Boa tarde, igreja, Pai de Cristo a todos. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Estamos, irmão, no domingo da chama acesa. E hoje nós vamos acender a chama com o curso Fé. Opa, e fé acende a chama do Espírito Santo. Irmão, é o fundamento, é a fé. Não tem como acender essa chama sem um fundamento, né, meus irmãos? Então a fé com certeza vai acender a chama hoje, meus irmãos, através dessa lição, através do curso Fé, tá bom? Pode passar a lição de hoje, a lição da chama acesa, ela fica uma lição 2. Do curso Fé é a lição 7, porque cada mês desse ano eu estou entregando no último domingo uma lição do curso Fé, tá bom? Então vamos louvar a Deus mais um pouquinho, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos louvor de cura, de milagre, né? Para a gente receber a palavra hoje com fé, amém? E hoje o meu milagre vai chegar. E eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Agora você declarar com sua fé que hoje seu milagre vai chegar, em nome de Jesus. E hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Diga nessa hora
me dá vitória. Diga nessa hora, me dá vitória. Diga glória a Deus, porque Deus me dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Todos receberam a lição em nome de Jesus, diga amém. Quem já recebeu aí, glória a Deus. Vamos estudar então a palavra de Deus. Mas antes de começar a leitura, meus irmãos, vamos fazer uma pequena oração. Coloca a mão na Bíblia, quem tem a Bíblia, quem tem a Bíblia, põe a mão no coração. Pai, fale conosco, porque o homem prega, mas quem fala é o teu Espírito Santo. E o que nós precisamos, Deus, é ouvir a tua voz. A voz do homem, Jesus, não muda muita coisa não, Jesus, ou praticamente nada, mas a tua voz, Deus, há de falar conosco e nos fortalecer no Senhor. Então fala, Deus, conosco, nos traga direção e sabedoria para a glória do Senhor Jesus. Então se que diga amém. Graças a Deus, amém? Muito bem, meus irmãos, com a nossa apostila já em mão, nosso estudo, né? Vamos, meus irmãos, vamos começar aqui lendo um pouquinho do título, né? No título de hoje diz assim, ó: estudo do domingo do Mantendo a Chama Acesa, lição 2. Como eu disse, a gente vai acender a chama hoje com a fé, falando sobre fé, tá, meus irmãos? E no curso Fé, lição 7 de hoje, o tema é resistir. Você quer realmente, meus irmãos, ser um vencedor mesmo, em nome de Jesus, e ter a chama acesa e vencer o inimigo? Você precisa de alguém que resiste. Porém, a gente vai aprender aqui muita coisa boa, muita coisa nova e muita coisa boa. Esse resistir não é apenas, meus irmãos, de ficar ali e sofrendo um monte de ataque, ficar ali se defendendo, não. Amém? O resistir aqui, mas não resistir com ataque de fé mesmo, para você botar o inimigo para correr. Diga amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Ele vai aprender sobre isso, tá? Bom, mas vamos começar a leitura aqui, onde começa falando sobre o ministério pessoal do Senhor Jesus. Vamos começar aqui. O ministério pessoal do Senhor Jesus se dividia em 3 fases distintas: ensinamentos, pregação e manifestação de quê? Do poder de Deus. Examinando os relatos bíblicos, vemos que a parte de ensinamento era a mais usada pelo Senhor. Pode-se perguntar se não reside aqui a diferença entre o nosso ministério e o do Senhor, ou o que explica os resultados que ele obtinha. Não disse ele que os que nele crescem fariam as mesmas obras que ele fazia, e outras maiores ainda fariam. Foi Jesus mesmo que falou isso, meus irmãos. E disse mais, vamos lá. Quando o Senhor Jesus começava a ensinar, o povo, que irmãos, se maravilhava. Nas suas reuniões, todos os tipos de milagres e de transformações ocorriam, pelo simples fato de o Senhor abrir as Escrituras e mostrar a verdade ao povo, né? E hoje, em qualquer lugar em que alguém consegue abrir os olhos do povo para o que a Bíblia fala, olha aí, meus irmãos, também ocorre uma avalanche de que, irmãos? De milagres. Diga amém. Pastor, por que isso acontece? Porque Jesus garantiu que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e até obras maiores. Amém, meus irmãos? Tudo que Jesus fez foi para nos dar exemplo. Tudo. Diga amém. Amém? Então, se alguém vier com esse negócio que acabou o tempo de milagre, o tempo da cura, o tempo da libertação que se acabou, isso não é verdade, pessoal. É antibíblico isso aí, tá, meus irmãos? O que muda é as pessoas. Jesus nunca mudou. Ele que ensinou que a gente curaria os enfermos e expulsaria o demônio em nome dele. Quem mudou é as pessoas que deixam de crer. E quanto houver gente que tem a fé nele, vai acontecer sim sinais, prodígios e maravilhas. Amém? E principalmente se você atentar aos ensinamentos, tá, meus irmãos? 2 pontos que aqui é colocado que é importante: ensinamento e pregação. Ensinamento para você adquirir sabedoria e saber o que fazer na hora da tempestade, na hora da luta. E pregação para você ter fé. Isaías disse: quem creu em minha pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a pregação. Então tem que ter o ensinamento e a pregação. Aquela pregação que produz fé. O problema é que tem gente que até ensina a palavra, mas será que aquela pregação está sendo com a fé? Amém, meus irmãos? Com a fé realmente ali? Ou só ensinamentos básicos, religiosos e simplesmente que não muda nada, né? Aí não produz a fé, porque não é pregação da fé. Tem que ter ensinamento com pregação de fé, amém? E aí os milagres naturalmente vão acontecer.
acontecer, vai ter cura, vai ter libertação, o demônio vai sair, a igreja vai ser cheia do Espírito Santo, do poder de Deus, vai ser bonito eu se mover. E é o que vem acontecendo. Se você puxar, irmão, de tempo para cá, cada milagre que Deus tem feito no nosso meio, cada um aqui tem tido algum tipo de benefício do Senhor alcançado. Não para nós, só para a gente viver bem, não, mas para servir de testemunha às pessoas. Pode ser qualquer aqui na igreja que realmente faz campanha direitinho, que realmente busca Deus aqui, se não tem tido algum tipo de experiência com Deus aqui nesse ministério, irmãos. Porque a gente não está trazendo só ensinamento por ensinar, a gente está trazendo realmente o ensinamento com a pregação da fé, que produz fé mesmo no seu coração e faz de você, meu irmão, um vencedor, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho das restrições às atividades do diabo, né? Antes de falar da parte do resistir, é bom entender isso aqui, para você entender, meus irmãos, que mesmo no Antigo Testamento, a ação do diabo era uma ação ainda que tinha uma certa restrição. Ele não saía fazendo o que ele bem entendia, não. Já tinha uma certa restrição, principalmente no meio do povo de Deus. Amém? Até mesmo quando Israel pagava um preço muito grande, que era uma ação do diabo usando um outro povo para os oprimir, tinha uma permissão de Deus por algum motivo, tá, meus irmãos? Então vamos entender essa questão das restrições às atividades do diabo. Começando, apesar de sabermos que o diabo está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, temos que ter o cuidado para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que na verdade ele possui. É preciso que se saiba que existem restrições às suas operações. Ele não pode sair por aí destruindo a quem quiser. A Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, ele não pode, o que, irmãos? Não pode tocar. E onde é que está escrito isso, pastor? Se você tem a Bíblia, está escrito em 1 Epístola de João 5,18. Porém, meus irmãos, veja que já está digitado aí em vermelho. Os textos em vermelho que eu coloquei, gente, foi o que eu marquei, né? Eu deixei assim grifadozinho, para ficar mais fácil de você entender, tá? Amém? Que aqui é o texto bíblico, tá, pessoal? Então você pode ler no estudo ou pode ler aí na tela, tá? Meus irmãos, se você achar pequenininho, você pode ler na tela aí, ó. O versículo bíblico que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno, não o que, irmãos? Não lhe toca. Então quer dizer, só tem um meio para ele tocar, irmão. Pastor, o menino está tocando na minha vida. Ó, tem alguma coisa que você tem que observar. Ele diz: conservar-se a si mesmo, conserve a sua santidade, conserve sua vida obediência a Deus, que o inimigo não vai lhe tocar, não. Amém, meus irmãos? Às vezes me está tocando nas nossas vidas, porque em algum ponto a gente pode estar dando algum tipo de brecha, mas estando firmado com Deus, estando firme na palavra, na rocha mesmo, o inimigo não vai tocar em você, não. Ele não pode lhe tocar. Amém? Continuando. Antes do Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse dono do nosso planeta. Mas com a morte de Cristo, o diabo perdeu o que, gente? O domínio sobre a raça humana. E foi expulso de onde? E foi expulso da terra. Está escrito, pastor, que o Satanás ele foi expulso. Você tem a Bíblia, João 12:31. Amém? Bota na tela também, Manuel, aí, ó, João 12:31. Também está no estudo, tá, gente? Que diz: agora é o juízo deste mundo. Agora, veja que ele fala, meus irmãos, mais uma vez, são duas vezes que é falado, tá vendo, meus irmãos? Ele era como se fosse um juiz desse mundo, né? Um juiz níquel, né? Níquel, né, meus irmãos? Olha lá. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Satanás agia como se fosse um príncipe aqui nesse mundo. Mandava, destruía, mas ainda com restrições. Daqui a pouco a gente vai ver isso também em nome de Jesus, né? Mas ele era como se fosse um príncipe, né? Quando Adão pecou, entregou o direito para ele, né? Então ele agia bem como, quase como quisesse, né, meus irmãos? Mas aí eles garantiam que ele foi expulso, foi derrotado, né, pessoal? Expulso aqui, você tem de ser derrotado, amém? O que mais? Vamos mais adiante. Até mesmo antes da vinda de Jesus, quando ainda o diabo agia como príncipe deste mundo, ele tinha que obter permissão para atacar o povo de Deus. Então, principalmente com respeito ao povo de Deus, ele não conseguia tocar na gente, no povo de Deus. O povo de Deus fiel mesmo tocava, não. Você vê, exemplo, Daniel, não foi um levante do inimigo para cima de Daniel? Usando aqueles invejosos, né? Armando para ele que foi um decreto para ninguém orar outro Deus, não sei o Deus que o senhor levantar. Aí o rei lá fez um decreto e tal, incentivado pelos inimigos de Daniel. Ó, tem um aí que não para de orar não, mesmo com o senhor e tal. Aí jogou ele na cova dos leões, e aí, tocou nele os leões? Tocou nele? Não. Amém?
Porque não tinha permissão de Deus para tocar no servo de Deus, irmãos. É de Deus, né? O inimigo não pode fazer o que ele quer, não. Amém? Já havia uma certa restrição, tá, pessoal? Amém? Vamos ver alguns casos aqui, ó. Bom, então já tinha algumas permissões, algumas restrições já para agir, né? Primeiro caso, vamos ver o primeiro caso aqui. Jó. O texto de Jó está em Jó 1,6, né? Que diz assim, aqui vai ficar bem resumido, tá, gente? Mas eu vou ler do dia que está aqui no estudo. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tá vendo que a ação do diabo aqui, já no Antigo Testamento, né? E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, como de Jó 1,6, né? Se a gente pegar também Jó 2,7, bota na tela aí, mano. Você vê Satanás até tocando em alguma forma na vida do Jó. Olha lá. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó até de uma chaga maligna. Quer dizer, mas ele saiu, né? Ó, desde da planta do pé até o alto da cabeça. Então você via uma ação diabólica, amém, naquele tempo já. Amém, meus irmãos? Mas para agir no servo de Deus, por causa de Jó, tinha que ter a permissão do Senhor. Sem ela, o diabo não podia fazer assim não, tá, meus irmãos? Amém? Que ele saiu, pediu permissão a Deus para poder fazer tal coisa, amém? Mas ainda é Antigo Testamento. Continuando aqui, ó. Outro exemplo aqui, na tentação sofrida. Vamos lá. Segundo exemplo. Na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, o próprio Espírito de Deus levou o mestre àquele lugar, para que fosse tentado pelo diabo. Ou seja, quem foi que levou ele? O Espírito Santo. Quer dizer, o diabo não agia como queria, não. Foi com a permissão do Espírito Santo, né? E está escrito em Mateus 4, versículo 1, que diz, ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, aonde, irmãos? Ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então o diabo podia fazer essas tentações, ou trazer certo tipo de lutas, com a permissão do Senhor, amém? E nisso tem um propósito, tá, gente? Bom, terceiro exemplo aqui, ó, chegando a hora da sua crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para o cirandar, né? Que era passar pela ciranda, pela peneira, era botar Pedro numa situação bem difícil, que para Pedro, irmão, talvez naquele momento, ele não ia suportar. E aí, meus irmãos, Jesus disse assim, ele ensinou, né? Olha lá, disse também o Senhor, está escrito em Lucas 22, 31 em diante, tá, gente? Ó, e disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não, que irmãos, desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então veja que Deus não permitiu, Jesus não permitiu. Ele rogou ao Pai, não, agora não, Senhor, não permita agora não. Agora o Pedro não está pronto. Então veja que até para fazer uma luta maior, só poderia se fosse a permissão do Senhor Jesus. Não permitiu. Rogou para o Pedro e Satanás não pôde, meus irmãos, acabar com Pedro, destruir a vida de Pedro, a vida espiritual que me refiro, a fé dele, amém? Porque Jesus rogou, ele roga por nós até hoje, irmãos, amém? A gente precisa acreditar nisso, que ele roga por nós, e se alguma luta veio, se alguma batalha veio, irmão, pastor, não sei se eu aguento, não, se Deus permitiu, então agora fica firme na fé, porque se ele permitir é porque você tem condição de vencer esse momento difícil e sair vitorioso. Ele permitiu, pastor, uma luta na minha vida, e agora? Agora, meu irmão, você é um vencedor, você vai sair dessa, em nome de Jesus. Quando ele não permite, meus irmãos, porque ele sabia que Pedro não ia suportar, se permitiu, é porque você tem sim capacidade de vencer esse momento difícil, esse momento complicado, tá, meus irmãos? Mais adiante, vamos lá no estudo agora, vamos lá, ainda voltando para o estudo. Então, todos esses casos ocorreram antes do diabo ter sido despojado do seu poder. Hoje, em hipótese alguma, ele terá condições de nos oprimir, a menos que o nosso Deus o permita. Quanto a tirar-nos das mãos de Jesus, jamais o que, irmãos? Jamais conseguirá. Como está escrito, né, irmãos? Olha lá, João 10, 28 e 29. O que está escrito? Eu dou-lhes o quê? A vida eterna. E nunca hão de perecer. Isso aqui é para mim e para você. Você é crente em Jesus de verdade? Pastor, eu creio em Jesus de verdade. Então isso aqui é para mim e para você, meus irmãos. Ele diz, eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que
todos. Quem veio sexta-feira, lembra que eu falei do gigante espiritual? Quem lembra que eu falei? Ele é maior na nossa vida, por isso a gente se torna um gigante espiritual. Diga amém, meus irmãos, olha aí, ó. Ele é maior do que todos os adversários, meu irmão. Ele é maior e ninguém pode arrebatá-las de onde, irmãos? Da minha ou da mão de meu Pai. João 10, 28 e 29. Diga bem, meus irmãos, é força aqui, né, irmão? Fica na mão de Deus, pessoal, não se afasta não. Fica na mão do Senhor, vai buscando a Deus, permanece na busca, permanece, né, adorando a Deus, servindo a Ele, amém? Mais adiante, não devemos temer, olha aí, ó, diante de qualquer tentação que o diabo venha a nos trazer, nem sequer ficar o que, irmãos? Desesperado, pessoal. Nem sequer ficar desesperado, mas pastor, mas o médico, o laudo do médico, irmão, olha para o médico dos médicos, o médico dos médicos é Jesus, meus irmãos, amém? Olha para ele em primeiro lugar, e você vai ver, meus irmãos, que a vitória vem, a cura vem, em nome de Jesus. Mas o laudo deu isso, deu aquilo outro. Meu irmão, você segue as orientações. A gente tem que, como diz, né, irmão, respeitar o estudo, tudo isso. Mas olha, por mais que eu respeite sua sabedoria aí de médico, né? Mas eu vou ficar com a palavra de Deus também, em primeiro lugar, em nome de Jesus. Diga amém, meus irmãos. E nada de desesperar, diga amém. Glória a Deus, eu lembro de uma serva de Deus agora, né? Amém, acho que aquela católica de Bila, né, meus irmãos? Minha febre, passou uma luta grande, mas foi firme até o fim, irmãos. Sabe o que o médico deu para ela? Deu 6 meses de vida para ela. 6 meses. A mulher viveu para mais de 3 ou foi 4, 5 anos aí, irmãos. A glória do Senhor. Só na fé. Amém? Então não se desespera, não. Muita gente, irmão, que não tinha nem metade das lutas que ela tinha ido embora já. Foi embora. Inclusive, ela pegou até o Covid na época da pandemia, mas não teve nada. Firme e forte, seguiu em frente. Só foi quando o Papai do Céu disse assim: agora chegou a sua hora. É assim. Quando chega a hora, o Papai do Céu chama, não tem o que fazer. Amém, meus irmãos? Amém? Mas de demais, não é o homem que diz, é 6 meses, é 1 ano, não sei o quê. Não, que a palavra final é do Senhor. Então diga assim comigo: nada de ficar desesperado. Amém, meus irmãos? Não importa a luta, não fique desesperado. Tá aqui, continuando o estudo aqui, meus irmãos. Então, vamos ler esse texto final aqui, tá muito forte essa parte aqui, ó. Não devemos temer diante de qualquer tentação que o diabo venha nos trazer, nem sequer ficar desesperados, mas resistir o quê? Firme na fé, usando o que, gente? O nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Como está escrito, meus irmãos, 1 Pedro 5:9, está escrito: ao qual resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Amém, meus irmãos? Tem muitos irmãos de Cristo sofrendo por aí aflições, batalhas, irmãos, mas estão resistindo e vão ser vitoriosos. Diga amém. Amém, meus irmãos? Segunda parte, vamos lá. Aí, quanto à razão de o Senhor nos fazer passar por várias tentações, podemos estar certos de que Ele o faz para o nosso próprio bem. Não, pastor, que bem é passar por uma luta, uma privação, um momento difícil. Irmãos, às vezes a gente aprende mais com as lutas, amém? Mais com a escassez, na verdade, do que com a bonança. É ou não é verdade? É verdade. Às vezes a gente aprende mais, irmão, na escassez do que com a bonança. Quando tudo está muito bem, parece que é bom, né? Amém? Mas parece que a gente aprende mais com a escassez. Às vezes a gente aprende mais na luta, pessoal. Amém? É na luta, né? Mas vamos lá, continuando. Então, se Ele permitir, é para o nosso próprio bem. Então, ao invés de nos chatearmos com elas, devemos nos encorajar no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas, irmãos, além da nossa força. Só confia numa coisa: você não vai passar uma luta maior do que a sua capacidade. Diga amém. Amém? Que ele sabe até onde a gente é capaz de suportar, tá bom, meus irmãos? E quem confirma isso é 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu assim, não veio sobre vós o que, gente? Tentação, senão o que? Humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o que, irmão? O escape, para que possais o que? Suportar. Eu não sei se você já passou por uma luta muito grande, você fala: rapaz, eu pensei que agora eu ia defiar, eu pensei que agora eu ia cair na fé, eu pensei, naquela luta, eu pensei, né? Daqui a pouco eu tive uma força que eu não sei como. Sabe o que foi isso? Foi o escape de Deus.
que quando a luta estiver no momento mais do que você pode suportar, ele manda o escape dele. Então, é isso aqui, olha aqui a saída, olha aqui a solução. Então a gente tem que confiar. Diga amém, meus irmãos. A gente precisa confiar que Deus sabe o que está fazendo. Amém? Bom, agora vamos para a parte do resistir. Na verdade, o estudo parece que começa agora, né, irmãos? Até então foi uma preparação, tá? Bom, resistir é um mandamento. Vamos ter isso aqui? Vamos lá. Não importa como e aonde o inimigo esteja nos tentando. A palavra de Deus nos manda o quê? Resistir. A ordem é dada em Tiago 4:7. E é clara, né? Ela diz o quê? Resistir a quem? Ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Quem nunca ouviu esse versículo? Amém? E pastor, como é que eu resisto ao inimigo? Você vai entender. Continua. Por esta ordem, vemos que somos responsáveis pelo sucesso ou pelo que, irmão? Pela derrota de nossa vida. Se resistirmos, ele não somente irá embora, ele fugirá. Se a gente resistir, meus irmãos, ele não só vai embora, ele vai fugir. Que é diferente, irmão. É diferente de ir embora, né? Fugir, sair mais com pressa. Ou seja, se você aprender, meu irmão, a resistir o diabo com fé, ele não só vai embora, ele vai sair com pressa, vai ter pressa de sair da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua saúde, dos teus negócios. Amém, meus irmãos? Continua mais aqui em nome de Jesus, né? É oportuno lembrar que temos que resistir a todo e qualquer ataque de quem, gente? Do inimigo. Por quê? Às vezes a gente resiste a alguns ataques. Um ataque mais forte a gente já fica de olho. Não, isso aí é o inimigo. Isso aí é Satanás. Mas às vezes um ataque menor. O que seria um ataque menor? Uma tentação de fazer um pecado, de cometer um pecado pequenininho. Uma mentirinha, um roubozinho aqui, uma prostituiçãozinha ali, um negóciozinho ali errado. Pequenininho. A pessoa aceita. Ou um pensamento negativo, a pessoa aceita. Irmãos, você tem que resistir, não só quando é algum males, de uma doença, não aceito também o pecado não aceito um pecadinho que seja, ou uma palavra negativa que seja, repreenda, combata e seja um vitorioso. Amém, meus irmãos? Vamos contar mais aqui, Então, é oportuno lembrar que temos que resistir a todo e qualquer ataque do inimigo, seja pequeno ou grande, tá? Continua. Não basta resistir só aos grandes ataques. Olha aqui, Pois muitas vezes o problema começa bem pequeno e se não for destruído, causa um grande, o que, irmãos? Estrago, tá? Meus irmãos, se não for combatido, não for destruído, vai causar um estrago. E quem confirma isso é Cantares 2,15. Se você tem a Bíblia, é bom ler na Bíblia, que aqui ficou só um pedacinho só, né? Mas aqui está completo, olha lá. Ele diz assim, Cantares 2,15 na tela. Apanhei minhas raposas, que as raposas, quer dizer, as raposas adultas, né? Grande, né? Mas quem fez mal de verdade? As raposinhas que fazem mal ao quê? Às vinhas. Então, às vezes a gente se preocupa com os pecados maiores, ou as lutas maiores, e esquece de vencer o inimigo quando é uma tentação menor, quando é uma palavra negativa menor, que vem só na mente, né? Aí você não repreende, você aceita, né? Cuidado, meus irmãos. Vamos lá, continuando mais aqui, gente, em nome de Jesus, né? Outro fato que não devemos nunca esquecer é que o diabo não deixa de nos tentar por sermos de Jesus. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Mas eu sou de Jesus, o diabo me tenta mais não. Tentou o próprio Jesus, como é que vai tentar a mim e você? Né? Já começa por aí, né? Apesar de sabermos que somos território divino, ele continua lutando para o que, irmãos? Roubar, matar e o quê? E destruir as nossas vidas. Enquanto não assumirmos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará tentando o quê? Nos destruir. Isso é um fato, tá, meus irmãos? Não, mas eu sou de Jesus, amém. Mas vigia, tem que ter vigilância. Tem que ter vigilância. Por isso que eu estava falando para o povo hoje pela manhã. Eu falei, a pessoa às vezes não vigia, irmãos. Vem para a igreja, às vezes só tem um domingo. Amém? Mas começa a faltar o domingo. Aí daqui a pouco só vem 15 dias. Daqui a pouco só vem Santa Ceia. Aí daqui a pouco só vem no final do ano. Sabe aquele que eu já passei na igreja, que tinha uma irmãzinha lá, que só vinha no final do ano. Só vinha nos cultos da virada do ano. Amém? Nunca vi. E sempre que via, pastor, eu sei que eu estou devendo buscar mais a Deus, vir um pouco mais à igreja, né? Mas deixa eu pedir uma oração, que aquele meu filho está do mesmo jeito, meu marido está do mesmo jeito, minha situação está do mesmo jeito. E claro, a pessoa não está nem buscando a Deus, irmão. E é isso que o diabo quer. Ele quer você afastado. Eu falo, você já viu antigamente um canal
Acho que a nossa TV deve ter um canal que fala só de natureza, né? A vegetação, dos animais, e tem aquela parte que vê o predador pegar o cervo, pegar os animais, né? E sabe o que eu observo? Sabe o que eu observei ali? Que o bando, quando está unido, bem unido, o predador não ataca, não. Sabe quem ele ataca? Aquele do bando que vai se afastando. É esse que ele pega, amém? E devora. Por mais que o bando esteja unido, o que se afasta não consegue, ele não consegue defender, né? Aquele que vai se afastando. Então fica firme na presença de Deus, amém. Meus irmãos, comunhão com o Senhor, vir da igreja, amém. Quanto mais você puder vir, melhor, pessoal, amém. Quem nunca veio na igreja com os pensamentos, talvez tão atordoado, com alguns problemas, e quando chegou aqui, ouviu uma palavra, recebeu as orações, orou, e saiu mais leve, né? Não é verdade, meus irmãos? Por quê? Porque a igreja é isso, irmãos. Ela é esse quartel espiritual, amém, meus irmãos? Você às vezes vem carregado, vem pesado, mas chega aqui, recebe uma palavra, uma oração forte, você já sai daqui diferente. Opa, o que eu ia fazer de errado, não vou fazer mais não, porque eu ouvi a palavra, eu recebi o entendimento. E é por isso que o diabo não quer a gente aqui na presença de Deus, entendeu, meus irmãos? Mas vamos continuar aqui, né, meus irmãos? Aqui, ó, na parte do finalzinho do resistir, ó. Então, resistir ao diabo agora é simples, tá, gente? Olha lá, resistir ao diabo é simples. Basta que a todo ataque, quer seja sintoma de doença, agora, ó, doença, pensamento negativo, desejo de cometer algum pecado, tudo isso são o que, gente? Tentações. Você destemidamente não aceite e repreenda o mal, exigindo que ele cesse de lhe perturbar e saia de onde? De sua vida. Faça isso, irmão. Resista mesmo. Não aceite, tá? Não aceite. É um pensamentozinho só, pastor, para mim desistir, para mim sair da igreja, para mim deixar de orar, para mim não ler a Bíblia hoje, não. Repreenda. Em nome de Jesus, repreenda. É uma preguiça, irmão. Pastor, vai me dar uma preguiça de orar. Deus te acordou 3 da manhã. Tu acha que isso é o quê? Isso é Deus te chamando para orar, irmãos. Amém? Isso é Deus chamando. Eu lembro como muito jovem de obreiro, eu não tinha muito costume de orar madrugada, não. Amém? Não tinha muito costume, não. Meu massa era meia-noite, né? Às 2, 3, 4 da manhã. Não tinha esse costume, não. Amém? Um dia os pessoas começando a acordar. Eu acordava e ia dormir. Ei, você não entendeu não o que eu estou falando, não? Eu quero as orações da madrugada. Amém, meus irmãos? Ele começou a me cobrar. Era certo, todo dia olhar para ela. Ou era 3 horas, era perto das 3. Eu disse, tem uma coisa. Aí, quando Deus me cobrou isso aí, eu quero mais oração da madrugada. Acabou-se. Todo dia é sagrado. Amém, Jesus? Glória a Deus. Bom, resistir com o quê? Vamos lá. Não há melhor exemplo de como se deve resistir ao diabo do que aquele dado pelo Senhor lá no deserto, quando o diabo o tentou. O relato completo se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Tá, pessoal? Eu não vou ler todo o relato, mas vou ler os pontos aqui colocados pelo nosso missionário, meus irmãos, no curso, tá, pessoal? Aonde foi citado. Vamos lá. Primeiro exemplo de tentação. O diabo se aproximou de Jesus e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, olha, trabalhando aqui na atenção com a dúvida, manda que estas pedras se transformem em pães. Primeira tentação, tá vendo, meus irmãos? Primeiro, se tu és Filho de Deus, né? Colocar dúvida. O diabo colocar dúvida. Não é crente? Por que tua vida está assim? Não é crente? Por quê? Tu não dá o dízimo? E aí, ó, olha agora o aperto. Olha agora essa luta agora. Cadê? Não está dando dízimo? Olha a tentação. Olha aí. Não é dizimista? Então por que essa pessoa não muda? Aí Jesus veio com qual resposta? Vamos lá. O Senhor respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então quando o diabo fala, e aí, tu dá o dízimo? Você tem que falar, diabo, eu vivo da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Diga amém. Amém, meus irmãos? Então tá um momento de aperto, confia no Senhor. Vai vir o tempo também da abundância. Diga glória a Deus. Agora pode ser o tempo do aperto, mas vai vir o tempo da abundância. Confia no Senhor e se mantenha fiel. Amém? Segundo exemplo, vamos lá, de tentação que Jesus passou. O diabo levou Jesus até a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, olha que tentação, né? Agora o diabo foi sujo. Ele distorceu a palavra. Amém? Ele usou o Salmo
91. Não está escrito isso, irmãos? Que Deus guarda, que Deus manda os seus anjos? Não está escrito? Está escrito. Isso é uma verdade? É uma verdade. Amém? E como é que combate uma verdade dessa, pastor? Porque ele disse, olha, é só se você tirar daí para baixo. Botou ele lá num lugar bem alto e disse, olha, se atira aí que Deus vai te guardar. Amém? Como é que faz agora? Não está escrito? Está escrito. Mas você também tem que comparar um versículo da Bíblia com outros, irmãos. Nunca fique somente um versículo isolado. Amém, meus irmãos? O versículo isolado acaba trazendo heresia e falta de entendimento. E o diabo vai usar um versículo às vezes isolado. A Bíblia fala que Deus protege, que Deus guarda? Sim. É verdadeiro? É verdadeiro. Mas em outra passagem, se não me engano, é de Deuteronômio que fala isso aqui, ó. Que diz assim, ó. Olha a resposta de Jesus. O Senhor volta a responder dizendo: também está escrito, não tentarás o seu teu Deus. Isso aqui é um texto bíblico de Deuteronômio. Jesus não procurou outro versículo para falar, não. Ele usou a própria escritura para responder a Satanás. Satanás, Deus guarda sim, porém ele não mandou eu tentar ele, não. Eu me jogar debaixo de um carro que Deus vai me guardar. Eu vou atravessar a rua agora sem olhar, porque Deus me guarda. Não é assim não, meus irmãos. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Deus guarda, Deus livra, mas nós temos que fazer a nossa parte também. É o vigiar. Amém, mas eu vou atravessar, eu vou olhar os dois lados, claro. Amém, meus irmãos. Agora, eu já vi caso, a pessoa se distrair, não foi por maldade, não. E Deus livrou. O carro não conseguiu pegar a pessoa por pouco, irmão. Foi o quê? Não foi por maldade, né? Foi realmente, meus irmãos, uma distração que aconteceu, a pessoa, né? Mas Deus livrou, protegeu. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Eu já vi casos de pessoas, mas eu sei até o carro bater e a pessoa se afastou, não quebrei nada, foi atropelada. Foi o quê? Foi os anjos de Deus. Mas não foi por maldade, foi uma distração, ou o carro veio muito rápido, né? A pessoa não teve noção da velocidade. Amém, gente? E Deus deu livramento. Agora, eu com sentimento, vou me jogar na base de um carro, ou com sentimento eu vou lá e como uma coisa que eu sei que está envenenada. Não, se eu sei que está envenenada, não presta para mim. Amém? Agora, se eu não sei, de repente tá, eu confio que Deus vai livrar. Por isso que a gente comer qualquer coisa, amém? Apresente a quem? Apresente a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas aqui, ó, com a palavra ele venceu Satanás. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Terceiro exemplo, vamos lá. Terceiro exemplo de tentação que Jesus passou. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos de onde, irmãos? Do mundo e a glória deles, né? E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado, o que, irmãos? Me adorar. Olha a tentação das riquezas, olha a tentação, né, irmão, de ter alguma coisa de maneira, irmãos, errada, né? Olha a tentação aqui, amém? O diabo vai lá tentar, não, eu te ofereço isso, eu te ofereço aquilo, vai te oferecer alguma coisa, irmão, para você sem perceber ou até consciente trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Ele vai tentar, pessoal, desse ponto, né? Amém? Mas qual foi a resposta de Jesus? Então Jesus ordenou, olha lá, então Jesus lhe ordenou e disse o quê? Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, o que, irmãos? Só a Ele servirás. Ou seja, não se culpe a fazer a vontade do diabo, meu irmão. Não se curve, não ceda à vontade de Satanás. Sirva só a Deus. Amém? Viva a sua vida, trabalhe, se esforce, mas tudo dentro da obediência à palavra de Deus. Hoje de manhã eu contei um exemplo. Estava vendo um pastor nosso da graça, ele está na Romênia, né? Esse pastor tem sido muito usado porque ele pega fácil os idiomas, né? Eu esqueci o nome dele agora, desse pastor. Ele pega fácil, a senhora gosta muito dele, que ele pega fácil os idiomas. A senhora colocou ele lá na Romênia, a Igreja da Graça está crescendo muito lá na Romênia. Amém? Mas ele começou com o show da fé, né? Amém? E foi ganhando mais gente, e ele agora abriu a igreja lá. Amém? E aí, antes de viajar tudo mais, ele estava dando uma palavra, ele estava dando um exemplo de uma senhora que chegou na igreja, aflita, na igreja que ele estava pastoreando ainda no Brasil, quando ele estava aqui. Ele disse: eu estava aflito, não, porque meu marido chegou bêbado, o pastor me agrediu, chutou, grávida de 8 meses, olha só, deu um chute nela, pegou o pé na barriga, olha só. Na hora, ele disse: pastor, esses irmãos, na hora, eu sei que ferveu. Como é que faz isso com a mulher? E ela disse: pastor, eu vou dar parte dele na polícia. Isso ela falando, ainda falou para falar mais dura assim, né? E tudo mais que ia fazer, e tudo mais. O que é que o senhor me diz? Tal. E agora? Como pastor, o que você diz para uma mulher dessa?
Qual foi o conselho, irmão? Qual foi a resposta de Jesus ao diabo? O que ele dizia? Está escrito. Jesus não saiu da palavra, falou: senhora, vou ser sincero, minha vontade era de reunir uns homens fortes aqui, ir lá e dar um pau no seu marido. Mandar dar uma pisa nele, para ver se ele se orienta, né? Mas, irmã, eu não posso responder a senhora dessa maneira. Amém? Eu vou responder pela palavra. E a palavra diz que a mulher santa santifica o marido, ore a Deus, busca a Deus e tal. Amém? Eles, 2 meses depois, o marido dela estava na casa de Deus. Amém? Mais um mês dentro da igreja, estava mais firme na igreja do que ela. Estava amando mais Jesus do que ela. Como se converteu, irmão? E se eu tivesse respondido pela minha mente humana, né, limitada, né? Quer dizer, aquela luta veio, aquela agressão veio, amém? Mas não era para ela desistir do marido, era para ela orar mais, era para ela buscar mais a Deus, amém, meus irmãos? E o marido, depois daquela luta ali, mudou, se converteu, a criança nasceu perfeita, Deus cuidou de tudo. Diga amém, meus irmãos, ele pediu perdão, estava bêbado, né? Era o diabo usando ele com a bebida, né, meus irmãos? Glória a Deus. Tá vendo, pessoal? Quer dizer, por isso que não dá para a gente vencer o diabo com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Não, mas eu tenho uma ideia, vou agir assim, vou fazer, vou acontecer. Calma aí, amém, meus irmãos? Confia na palavra de Deus, amém? E fale sempre e procure agir sempre pelo que está escrito. E se alguma coisa ficou em dúvida, procura ajuda. Pastor, isso aqui eu estou sem entendimento, me ajuda aqui, amém? Ele vai procurar te orientar, em nome de Deus, dentro da palavra. Não vou te orientar como meus irmãos homem, não, como homem da terra, não. Vou te orientar pelo que Deus me mostrar onde? Na palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E como ele disse, como homem deu vontade de mandar pegar uns homens fortes e dar uma pisa nesse camarada. Mas é isso que a Bíblia manda? A Bíblia manda isso aí agredindo as pessoas? Ah, mas ele foi um bocado de coisa errada, né? Mas isso não é comigo, não. Amém, meus irmãos? Isso aí é com as autoridades, amém? Meu negócio é com a palavra. Tá bom, meus irmãos? Para terminar, lá no finalzinho, nessas 3 tentativas, só para terminar aqui, ó. Nessas 3 tentativas do diabo, o Senhor usou simplesmente a palavra de Deus. Ela é a nossa única arma para enfrentar o diabo, olha aí, ó. E as suas, o quê? Tentações. Não temos de usar nada mais. Olha aí, ó. Aprenda isso, tá, irmãos? Pastor, o que eu faço? Aquele marido chato, pastor, que está me agredindo. Palavra de Deus. Pastor, meu emprego, tá tendo uma luta lá, o que eu faço? Palavra de Deus. Pastor, mas é uma enfermidade. Vai para a palavra de Deus. Amém? É uma tentação, pastor, pensando em desistir, o que eu faço? Palavra de Deus. Tem que usar somente, voltando para o estudo aqui, ó, não temos que usar nada mais. Só o quê? A palavra de Deus. Logicamente que o Senhor sabia orar, falar em línguas e tinha um conhecimento em todas as coisas, mais do que qualquer mortal. No entanto, só usou a arma infalível. Você não vai querer usar outra. Não é verdade, meus irmãos? Amém, meus irmãos? É ou não é verdade? Não vou querer, eu não vou querer usar outra arma. Eu vou usar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Um dia uma senhora lá de Caruaru, ela disse assim, ó, eu estava saindo da igreja, vi uns camaradas para me roubar, disse, passa tudo. Ela estava até com a campanha da rosa, né? Aí ela estava com a Bíblia assim, com a rosa dela, disse, está aqui, tudo. Não, eu disse, passa tudo, está aqui, está tudo aqui. Ela tinha mania de botar os documentos dela, dinheiro, cara, tudo na Bíblia. Ela está aqui, leve tudo, está tudo aqui. Amém? Eu quero saber lá de Bíblia, não? Então, tá bom, deixa eu abençoe. Aí não foi-se embora. Bom, tá aqui, eu só tenho a palavra. Amém, meus irmãos? Acabou, irmão. Por isso que anda com a tua Bíblia, irmão. Anda com a Bíblia. Não, mas eu tenho no celular, pastor. É bom, né? Mas tem a sua Bíblia, meu irmão, que ela é a melhor arma. Diga amém. Glória a Deus, meus irmãos. Em nome de Jesus, né? Bom, para terminar, lá no finalzinho. Não creia em nada que o diabo esteja lhe mostrando. Ele é o que, gente? Anota aí, ó. Ele é um derrotado. A carreira dele está o quê? Se aproximando do fim. Sabia disso, mesmo? É, pessoal. Quanto mais o fim dos tempos se chega, o fim dele também está chegando. E qual é o fim do diabo? Continua aqui, ó. Olha qual é o fim de Satanás. Ó, olha lá, o fim dele está chegando o fim, né? No princípio, olha a história do diabo, resumindo, ó, o começo e o fim dele. No princípio, ele foi expulso do céu. Durante a grande tribulação, será lançado na esfera celestial, a terra. Durante o milênio, será aprisionado aonde? No abismo. E depois de 1000 anos,
será lançado aonde? Ao lago de fogo. Esse é o filho do diabo. Por isso que a gente fala, ele é um derrotado. Porque o fim dele já está decretado. O fim dele é lago de fogo e enxofre, sendo queimado pela eternidade e eternidade. Amém, meus irmãos? E quanto a nós? E quanto àqueles que servem a Cristo? E quanto àqueles que procuram ser fiel a Deus até o fim? Qual é o nosso final? Qual é o nosso fim? O missionário colocou aqui no finalzinho, ó, com base bíblica, claro, né? Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está, o que, irmãos? Preparado desde a fundação de onde? Do mundo. Diga amém, meus irmãos. Se prepara para isso, irmãos. Fica firme nisso, porque aquele dia vai chegar e ele vai nos chamar, meus irmãos, para uma vida nova. Amém? No reino celestial, ruas de ouro, muros de cristal, né, irmãos? Amém? Diga glória a Deus. Muro cheio de pérolas, na verdade, de pedras preciosas. Amém, meus irmãos? Onde tem uma árvore que a Bíblia diz que aquele que come seu fruto nunca mais, meus irmãos, tem fome, tem sede, tem doença, onde não haverá mais dor nem lágrima. Diga amém. Amém, meus irmãos? Então fica firme aqui com Jesus até o fim. Não cai na tentação do inimigo, não. Amém? Então hoje é o domingo da saúde. Mas a primeira cura eu quero que Deus dê na alma, pessoal. A primeira cura é a alma. Deus vai curar a tua alma hoje, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar, meus irmãos? Fiquem de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Coloque agora, meus irmãos, isso, a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração agora e vamos buscar a presença de Deus. O que nós temos que fazer agora, igreja, é se arrepender. O que nós temos que fazer agora é pedir perdão pelos nossos pecados. É hora, irmão, se voltar para Deus, ser curado no corpo, na alma. Aliás, primeiro na alma, no espírito, e depois vai curar o corpo, irmãos. Mas deixa Jesus curar primeiro a sua alma. Isso, se volte para Deus, se volte ao Espírito Santo agora, e se volte para Ele. Isso, busque a presença de Deus. É esse, irmão, o seu momento, é essa a sua hora, é hora de buscar, é hora de se arrepender, é hora de dizer: Jesus, estou aqui. Se veio alguma tentação e eu caí, se veio, irmão, alguma coisa eu fraquejei, meu irmão, ainda tem chance para você, ainda há chance de se arrepender, de pedir a Deus perdão dos pecados e dizer: meu Deus, eu preciso muito de Ti. Diga para Ele: meu Pai, eu preciso muito do Senhor. Meu irmão, se volte para Ele agora, é a sua hora, é a sua chance. Chegou a hora de se arrepender, de dizer: Jesus, eis-me aqui. Dizer: Jesus, eu estou aqui, eu quero a tua presença na minha vida. O que eu sou, meu Pai, se é a tua presença. Diga isso para Ele agora. É a hora, igreja, e buscar-me-eis, diz a palavra, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então se volte para Ele agora, de coração, de corpo, alma e espírito, e diga-se aqui: meu Deus, aleluia, aleluia, meu Deus. Vem agora, Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo, chame a Ele agora e diga para Ele: Jesus, eu quero te oferecer agora a minha vida. Eu quero oferecer agora, Deus, meu coração. Coloque a mão no seu coração agora e diga para Jesus: Jesus, eu preciso muito de Ti. Eu quero ser curado na alma em primeiro lugar. Eu quero ser curado na alma. Na alma, fale com Deus, fale com Ele, diga para Ele: eu quero, Deus, ser sarado na alma. Eu quero, Jesus, eu preciso. Busque a Deus agora no seu coração. Meus irmãos, você não pode sair daqui do mesmo jeito. Se você abrir o coração agora, Ele vai tocar na tua vida. Ele vai tocar agora. Isso.
Deus, é abrir o coração. Abre o seu coração. Oh, peça perdão a Ele. Libera perdão também, irmãos. A gente pede perdão a Deus, mas não libera perdão. Escute a Ele, escute a Ele, escute a Ele. Oh, escute a Ele. Oh, amigo, peça perdão a Ele, diga. Te arrependemos, diz o Senhor. Busca Ele, busca Ele, busca Ele. Se peça perdão, se derrame na presença de Deus. Se derrame com Ele, abra a sua boca e diga: eu preciso de Ti, Jesus. Ore, 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 ore. E diga: ah, Jesus, quebra meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu corpo. Oh, de joelhos eu imploro a Ele, imploro sua misericórdia agora, imploro seu perdão agora, irmão. Já purejei Ele na minha carne, joga a cara ao chão agora. O valor da comunhão, do partir, do vinho e partilhar. Se arrependa Ele agora. Aleluia, 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 aleluia. Jesus está te ouvindo agora, meus irmãos. Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo as tuas orações agora. Oh, glória, glória, glória. Jesus fez Jesus agora. Olha para aqueles que se voltam para ti, meu Deus. Enche a tua igreja. Enche a tua igreja. Aleluias, aleluias. Oh, glória, 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 glórias. Chama por Ele, chama Ele. Mas não consigo perdoar ninguém. Dê outra face, irmão, dê outra face a partir de hoje. Sabe o que Deus manda dizer? Chega de agir pelos seus próprios pensamentos. Chega de agir pelas nossas próprias ideias. Oh, meu Deus, toma uma decisão. Chega de agir por conta própria. Eu vou agir, diga, pela vontade de Deus. Se entrega para Ele, aceita Cristo como teu Salvador, e aí você está, aí mesmo, diga: eu te aceito, Jesus, eu quero. Diga para Ele, aí mesmo você está: eu quero, Senhor. Diga para Ele. E juntando os meus tesouros, diga para Ele, diga: quebra o meu orgulho. Deixa Deus quebrar, irmãos. Me olhar para a cruz, já purei, adorando. Tira a dureza, meu coração. Imploro misericórdia, imploro perdão a Ele. Imploro agora. Vai clamando. Faz como o cego Bartimeu, que dizia somente: misericórdia de mim, Jesus. Ele gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Diga para Ele: tem misericórdia, Deus. Tira toda a carnalidade, Deus. Tira toda a racionalidade, Deus. Irracional demais, Deus. Ah, meu irmão, se derrame agora. Isso, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Agora chegou a hora, irmãos. Chegou a hora de você ser abraçado por Jesus agora. Chegou a hora de você ter a vida mudada agora. Chegou a hora de ter a vida transformada. Oh, glória, 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 glória. Chegou a hora. Isso, chegou a hora de ser trocado o coração, quebrantado. Chegou a hora, aleluia, aleluia, aleluia. Chegou a hora de uma mudança. Então diga para ele assim, ó, diga para ele: quebra a minha vida, gente. Diga assim, ó: tu és o oleiro. Diga: quebra a minha vida, Deus. Quebra o velho homem, Deus, a velha natureza. Diga: eu sou o vaso. Oh, Jesus. Oh, quebra, Deus. Isso, em nome de Jesus.
Oh, aleluia. Não tenho mais prisioneiro. Mais uma vez assim, diga: eu sou o vaso, tu és o oleiro. Diga: quebra minha vida. Oh, maravilhoso, maravilhoso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, diga para ele assim mais uma vez: eu sou o vaso, Jesus, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Oh, eu sou o vaso, tu és o oleiro. Diga: quebra minha vida, me refaz por inteiro. Eu sou o vaso. Diga para ele: tu és o... Aleluia. E diga: dai-me o coração disposto. Aleluias. Oh Deus, cumprir todo o teu querer. Dá-me o coração igual. Eu diga para ele: o coração. Levante suas mãos e diga para ele assim, ó: dá-me o coração, dá-me o coração disposto, ó, a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai meu coração igual ao teu, Jesus. Quebra meu orgulho e faz-me olhar para a cruz. Tira a dureza, tira do meu coração. Diga para ele assim: o teu postura se joga minha carne ao chão e tira a dureza. Dá o valor da comunhão, do partir do pão e partilhar do pão. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor curou hoje minha alma, Jesus. Diga: eu creio que o Senhor curou minha alma hoje. Ele cura a tua alma, irmãos. Se tem alguém que quer faltar nessa cura, fique curado na alma, no espírito. Porque antes mesmo, meus irmãos, dele curar, meus irmãos, outra parte da tua vida, ele cura em primeiro lugar a tua alma. Aleluia, 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 aleluia. A partir de agora, seja curado na alma. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora curado, irmãos, na alma, chegou a hora de você ser curado também no seu corpo. Porque o Deus que cura a alma, Ele também cura o seu corpo agora. Ele cura você do alto da cabeça até a planta dos pés. Aleluias. Oh, sobre prepara o azeite agora. Prepara o azeite do Senhor. Aleluias, aleluias. Isso. Peguem seus irmãos obreiros. Você vai receber agora do azeite. Porque o Deus que cura a sua alma, o seu espírito, Ele vai curar o teu corpo físico também. Aleluias, aleluias. Então eu queria que você estendesse a mão para frente. Olhe para mim, olhe para essas mãos aqui, irmãos. Olhe para minhas mãos em nome de Jesus. O Deus que curou você na alma, você que chegou angustiado, você está em paz com Deus. Quem está em paz com Deus sabe que essa paz é a tua cura na alma. Ele te curou na alma, amém? Mas Ele não quer que você saia daqui com o corpo em moléstia, não. Ele quer o seu corpo curado. Ele quer o seu corpo curado. Olha para minhas mãos aqui, ó. Ele quer o seu corpo curado. Amém, meus irmãos?
você vai pegar agora o azeite, e é o azeite da unção. A Bíblia diz que se eu ungis com azeite, e a oração da fé salvaria os doentes, irmãos. Então receba o azeite agora aí onde você está, receba o azeite, unge as mãos, pega o azeite em espírito, molha as tuas mãos no óleo, pega, abre a tampinha, como fosse um perfuminho, bota na mão, passa a mão na outra, coloca a mão no local da dor. Você chegou aqui, pastor, estou com problema sério nos rins, pastor, estou com problema sério no fígado, pastor, estou com problema sério na vesícula, né? É uma pedra, pastor, é a vesícula, pastor, é a coluna, põe a mão atrás, pastor, apontado no coração, tem alguma veia que parece estar entupida, em nome de Jesus, Deus vai obstruir isso aí, as veias vai voltar ao normal, a veia do coração, em nome de Jesus. Tem caroços vão subir, pode colocar a mão em cima agora. O Deus curou você da alma, Ele cura você do corpo também, em nome de Jesus Cristo. Pode colocar, hoje é o dia da saúde, é o dia da cura, é o dia da saúde para você, para sua casa, em nome do Senhor Jesus. Chegou a hora, pode colocar aí a unção, passa o olhinho agora, e em nome de Jesus. Pastor, não sei que se eu tenho alguma enfermidade, então é prevenção que você quer, então põe a mão na cabeça, que a prevenção também, prevenir é melhor do que remediar. Põe a mão na cabeça, e quando tu tirar a mão, se tinha alguma enfermidade que tu nem sabia, tu nem vai ficar sabendo, porque Deus vai te curar hoje. Vai embora, não volta mais. Eu falo a enfermidade, eu falo as doenças, eu falo os caroços, eu falo as crises, eu falo as maldições, eu falo agora a enfermidade, que desde o alto da cabeça até a planta dos pés, as doenças, as enfermidades somem da tua vida agora. Pode botar a mão em cima, ou no local da dor, ou no alto da cabeça. Isso, pode botar as mãos agora. Eu digo doença, eu digo enfermidade, some, desaparece, vai embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Diga todo mal, toda enfermidade, diga quando eu tirar as minhas mãos agora da minha mente, dos meus pensamentos, diga vai embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Tira a mão e diga sai, sai todo mal, sai em nome de Jesus, e não volta nunca mais. E quem crê, diga obrigado, Jesus. Diga já estou curado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque hoje tu me curou. Diga corpo, alma e espírito. Vamos aplaudir a Jesus. Olha, aplaudir a Ele, importa para Ele. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Respira fundo, ó. Diga obrigado, Jesus. Amém. Quem está bem aí, diga eu. Quem está bem mesmo, em nome de Jesus, está bem? Então, glória a Deus, está curado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora faz o que não podia, aperta, não podia apertar. Amém, meus irmãos? Mexe a cabeça e doía e diga, eu estou curado, pastor, em nome de Jesus. Cadê o microfone? Vai passar aí pelo meio. Quem está sentindo bem, seja na alma ou no corpo, amém? Na alma era angústia, saiu, pastor. Pode ser estar em nome de Jesus, amém? E quem está sentindo melhor aí, levanta a mão assim, ó, amém? Se foi na alma, pode dar testemunho, né? Amém, pastor, estou em paz agora, minha alma. Será um ofício, você fala, tem alguém com dores ou angústia, sair, levante a mão assim, tem alguém em nome de Jesus, glória a Deus. E quando o vai passando aí com o microfone, você que diz, pastor, eu estou na campanha da chama acesa, amém? Esse foi o segundo domingo, amém, meus irmãos? Então coloca aí o selo, alguém está faltando o selo aí, vai passando o selo quando vai pegando aqui os testemunhos, tá bom, meus irmãos? Tem alguém mais que quer agradecer? Pastor, quero agradecer, saiu aquela angústia, uma preocupação, uma dor, vamos chegar lá, ou uma vitória que você queira agradecer, vai agradecendo, vai pegando o selo aí, vai passando. Vamos lá, a paz, irmã, com a graça alcançada em nome de Jesus. Pastor, amém. É um livramento. Amém, Jesus, glória a Deus. Do meu sobrinho, que faz, acho, mais de 15 dias. Olha aí, pessoal. Eu soube assim pela minha família, né, pela minha irmã, que ele ia sofrer um acidente, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Deus é bom demais. Permitiu, porque eu sempre oro por ele, sempre estou aqui em favor dele, colocando o nome dele no suco de uva, né, representa o sangue de Cristo. E Deus deu grande livramento, porque ele, esse acidente muito forte, talvez ele não esteja aqui com a gente. Olha, mas Deus livrou, porque ele foi um caminhão, ele não passou assim na frente dele, foi ao contrário, ia totalmente na frente dele, ele desviou. Quando ele desviou, não vinha outro carro, nem Deus não permitiu outro carro, né? E ele se livrou ali, ele chorou, com certeza agradecendo ao Senhor, né? É a proteção. Não sei se você observou, irmãos, que uma das vitórias do poder está escrito aqui, ó, proteção, domina a proteção da família pelo sangue. Tá aí, ó. Um caminhão.
Que E livramento. nessa hora ele não estava aqui com a gente. Pode aplaudir Mas Jesus, Deus permitiu irmãos. ele estar vivo. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, Deus é bom, pessoal. Em nome de Jesus, é uma das bênçãos, tá, pessoal? Ó, depois eu vou preparar um novo aqui com alguns dizeres novos, né? É proteção, é libertação no sangue de Cristo, é vitória no sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Se só essas três vezes se multipliquem muitas, né, meus irmãos? Então você que coloca na família, é isso aí. De livramento, é proteção, é libertação, é vitória. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Alguém mais quer agradecer mais uma vitória, mais uma bênção? Amém, meus irmãos? Alguém mais quer agradecer o livramento, a vitória na sua vida? Lá atrás, vamos lá, tem nossa irmã, em nome de Jesus. Alguém mais pode colocar o selinho? Vai colocando, que nós vamos declarar hoje pela segunda vez. Alguém não tem a cartela também? Pastor, não tem o selo e a cartela, né? Passou a cartela também, não? Passou? Amém, então, né? Pai de Cristo, irmã, com a graça alcançada. Amém, pastor. Amém. É que meu neto, ele estava na moto, e daí veio Olha aí. um cara com outra moto, né? Entrou assim na rua, ele de vez. Olha aí, irmãos. Bateu na moto, só que ele caiu. Mas só teve um ferimento leve na perna e machucou um pouquinho a mão. Mas foi ao médico, o médico disse que não teve nada demais. Nenhuma fratura, O nada nome demais. dele, isso, e o nome dele eu estou sempre colocando no Sangue de Cristo. Isso. Pode aplaudir Jesus, irmãos. O sangue de Cristo tem poder, que é uma das bênçãos, repito, que a gente tem alcançado aqui no poder do sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguém mais quer agradecer mais uma vitória, ou uma bênção alcançada, ou de agora, ou de outra semana. Você vem colocando. Ou durante a semana aconteceu algo que você queira agradecer, aproveita. Pai de Cristo, irmã, com a graça alcançada. Agradeço, Pai, irmã. Eu quero agradecer a Deus por ter aqui ainda, né? Ter chegado aqui. Porque na quarta-feira fez 8 dias. Aí eu vim pra cá. Quando eu chego ali foi essa quarta-feira, foi a outra, aí nessa eu não vi, né? Aí eu fui passando, quando eu passo em frente da loja, aí caiu o ferro. Eu não sei o que Olha foi só. que bateu aqui na minha perna. Aí eu fiquei caída assim, acho que foi um vento que soprou. A menina disse, aí eu caí assim, ó irmão, caiu o televisor em cima de mim, caiu uns papel e eu, meu Deus, tira esse ferro daqui, tira esse ferro, a minha perna, quebrou a minha perna. Aí eu querendo vir pra aqui, chegar aqui. Olha aí a só, menina foi, aí geral para não vivo, pessoal. Aí o rapaz foi, tirou o ferro, aí disse, senhora tá bem? Eu disse, tô não, a minha perna tô sentindo dor não. Aí como eu tenho problema de diabetes, né, aí eu não dormente, aí eu não sentia nada. Aí eu pedi a menina, eu disse assim, eu quero chegar na graça. Onde é essa igreja? É logo ali, numa padaria que tem aí nessa rua. Aí ela fez, a senhora tem alguma coisa para entregar lá? Eu citei o pedido da família. Aí ela pedi a ela, tu leva? Eu disse assim, eu levo, e lá eu falo. Aí eu disse assim, ainda eu falei assim, procura a obreira Tita. Aí Amém. só que depois eu me toquei que era 7 da tarde, né? Ou é do dia, e já foi à noite. Isso. Eu saí daí, irmã, era 8 horas. Esperando, aí a menina, ficaram tudo doidinho na loja, aí a menina pegou e disse assim, eu disse assim, eu não vou esperar não. Aí ela fez, me dê o seu telefone para ligar para sua família, disse, eu não tenho não. Aí tem alguém conheci, tem alguém da igreja, eu disse, eu não tenho não. Quando eu vim achar o número da pastora, eu estava lá na UPA. Eita. Aí a minha menina, a menina já achou o número da minha filha. Aí eu disse, meu Deus, não quero atrapalhar minha filha, porque ela vai trabalhar quando eu sair. E eu saí e não disse para onde eu ia. Aí ela pegou, ligou para minha menina, e a minha menina chegou. E o meu neto. Aí ela não quer, está insistindo, e a gente não deixou ela ir para a igreja. Mas a menina daqui ela foi levar um papel que ela pediu. Amém. E a gente está esperando o SAMU. Aí foi tempo que chegou. Aí a minha pressão foi lá para cima, diabetes. E eu senti naquela dormência, mas graças a Deus, Deus me deu um grande livramento por não ter Amém, batido irmã. na minha cabeça. É isso que eu ia falar agora. Porque o ferro pesado, o rapaz, quando o rapaz Mas olhou, disse quebrou assim, agradeça a teve alguma Deus. fratura? Não. Nenhuma, Porque né? a senhora está indo para a casa de Senhora. Deus. E só Amém. Deus que lhe deu esse livramento e sabe para onde a senhora Com ir. certeza. Amém? Não Amém. quebrou nada, então, né, meu? Eu agradeço Pode muito a aplaudir Deus. Jesus, meu Deus é maravilhoso. Com esse livramento. Amém, meus irmãos. Deus guarda, pessoal. Amém, né? Bom, agora vamos declarar 2 vezes com fé o que estamos declarando todo domingo. Nós estamos no domingo da chama acesa. Amém, meus irmãos? E esse é o segundo domingo. Então diga comigo 2 vezes. Amém, meus irmãos, em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu declaro a chama do Espírito